A todos que estão assistindo a esta apresentação, tenham um bom dia. Nós vamos apresentar nosso trabalho para a 27ª Semana de Tecnologia Ferroviária da EAMESP, e o tema do nosso trabalho é a avaliação do processo de padronização dos AMVs em empreendimentos de expansão metroviários. Este trabalho foi, na sua maioria, feito pelo engenheiro Fábio Fredi, que é supervisor da coordenação de via permanente, cujo coordenador é o Adilson Roberto Takeuchi, também autor desse trabalho. Tivemos também a participação do engenheiro Daniel Mozart Sacumano, que também é supervisor nesta mesma coordenação, conduzindo os trabalhos da parte mais voltada ao traçado geométrico das vias. Eu sou Helder José Ribeiro Soares, engenheiro especializado dessa coordenação de via permanente. A nossa agenda do trabalho vai abordar a questão dos AMVs, que são os aparelhos de mudança de via, nas linhas metroviárias, o papel que eles desempenham, a questão da padronização e da customização dos AMVs, suas vantagens e desvantagens, o diagnóstico que nos levou a fazer a padronização dos AMVs no metrô de São Paulo, os objetivos dessa padronização, ou seja, o que nós buscamos com ela, e alguns casos de sucesso que nós tivemos com esta padronização. Abordando os AMVs nas linhas ferroviárias, ou metroviárias no nosso caso, o que são os AMVs em primeiro lugar? AMV é uma sigla, um acrônimo que significa aparelho de mudança de via. Nas linhas metroviárias, eles são instalados normalmente nas extremidades das linhas, porque sem esses AMVs seria impossível operar uma linha, e também nos pátios, formando feixes de vias. Sem o pátio, você não tem operação de linha, e sem AMVs não se viabiliza nenhum pátio e nenhuma linha ferroviária, metroviária ou metroferroviária, como nós costumamos dizer. Então, nós podemos dizer que os AMVs são peças-chave na operação das linhas e pátios metroviários. Mas o que é um AMV? O AMV, que é o que a gente chama de aparelho de mudança de via, é exatamente esse dispositivo, esta traquitana que nós temos aqui na tela, que possibilita que nós sigamos da via principal para a via desviada, e desta via desviada para uma outra via paralela ou para uma outra via de um pátio, vai depender do arranjo em que este AMV estiver instalado. Quando se fala de AMV, se fala de alguns componentes dele, como por exemplo a máquina de chave, que é a máquina que aciona este mecanismo, que é formado pelas agulhas aqui na ponta. As agulhas são trilhos que têm um formato de agulha mesmo, por isso que tem esse nome. São trilhos usinados que vão encostados neste trilho, que é chamado de trilho de encosto, possibilitar o tráfego dos trens para esta via, ou quando esta agulha estiver encostada neste trilho de encosto deste lado, vai possibilitar o tráfego do trem para a via reta aqui, para a via principal. Quando se fala em AMV, se fala muito numa peça chamada jacaré, que é este triângulo aqui. No caso do jacaré, também tem essas duas peças aqui que são chamadas de pata de lebre, por uma razão mais ou menos óbvia. Deste lado de cá tem um contratrilho. Este contratrilho é normalmente usado porque neste vão entre o jacaré e esta pata de lebre existe, vamos dizer assim, um gap que deixaria a roda do trem simplesmente solta. Então, o contratrilho evita que o trem descarrile nessa região aqui do jacaré, tanto desta via quanto na via desviada. Mas eu não vou me ater muito a esses detalhes, porque o objetivo desse trabalho não é explicar o funcionamento do AMV, mas sim abordar a padronização dos AMVs do metrô de São Paulo. Os AMVs podem ser instalados nas linhas. Aqui nós temos dois trechos de linha com duas vias paralelas e um AMV fazendo conexão com outro AMV, possibilitando ir da via 1 para a via 2. A este conjunto aqui nós chamamos de travessão, e quando nós tivermos um travessão com outro travessão espelhado, nós temos o que a gente chama de travessão universal. Então aqui possibilita que nós possamos ir da via 1 para a via 2 e da via 2 para a via 1, tanto neste sentido quanto neste outro sentido. Normalmente esse arranjo é usado para manobras antes ou depois de estações, ou em posições estratégicas na via. No pátio, os AMVs possibilitam a formação de feixes.
Então, nós temos aqui o pátio Tamanduateí, que faz parte da linha 2 verde, e justamente nesta região do retângulo é que as vias de entrada e saída se desmembram em várias outras vias. Não dá para ver muito bem nessa figura, mas dá para perceber que este gargalo aqui alarga ao longo do pátio e que essas vias são desmembradas em duas, depois em mais duas, cada uma dessas em mais duas, e vai formando vários feixes de linhas. E aqui nós temos os trens devidamente estacionados para manutenção, para limpeza ou quaisquer outros serviços, ou simplesmente para a guarda deles durante o período de manutenção em que a via não está operando. Os AMVs mais usuais são os AMVs AREMA, da norma norte-americana, ou o IC, da norma europeia. Os AREMA são mais antigos, são usados em ferrovias mais tradicionais. Os Estados Unidos não têm uma tradição tão grande de ferrovias modernas como as europeias, embora tenha também ferrovias muito boas e tenha toda a carga escoando por ferrovia. E a Europa tem MVs de concepção mais moderna. Os AMVs AREMA são normalmente com vias desviadas na secante e os AMVs UIC com vias desviadas na tangente com uma transição mais suave. Por esse motivo, por essa questão da modernidade, pelas características do metrô de São Paulo, que é um metrô de alta demanda e de alto desempenho, é que nós adotamos mais AMVs UIC em vez de AMVs AREMA, embora nós tenhamos também AMVs AREMA ou AREA, como também podem ser chamados. Os AMVs AREMA têm catálogos e planos de padronização, então eles são mais passíveis de ser padronizados do que os europeus, e os AMVs europeus não têm essa questão de padronização, não têm esses catálogos de padronização. Por outro lado, eles são mais customizáveis, ou seja, eles são mais adaptáveis a serem feitos sob medida para cada ferrovia, para cada cliente. Isso tem o lado positivo e também tem os lados negativos, e é por isso que a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desses tipos diferentes de AMVs. Os AMVs europeus, que são mais voltados à customização, são mais passíveis de serem customizados, têm como vantagem justamente ser equipamentos mais adaptados ao uso de cada ferrovia, a cada cliente. Então, se você tem uma determinada via, um determinado tipo de operação, você pode, de repente, lançar mão de um projeto mais adaptado à sua realidade, enquanto que se você não tem essa customização, você é obrigado a usar um material mais padrão que nem sempre vai atender à sua necessidade em toda a sua plenitude. Entretanto, esses AMVs mais customizados, um produto quanto mais personalizado, mais caro tende a ser. Primeiro, porque você não tem itens de prateleira. Segundo, porque você tem itens que são desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, quando você tem esses itens desenvolvidos para o seu negócio, para a sua ferrovia, para o seu projeto, vamos dizer assim, estes itens são mais caros porque muitas vezes o fabricante vai ter até de mudar o seu ferramental para poder te oferecer esses itens que não estão prontos ali numa produção em série ou que às vezes vão ser até de uma produção bastante limitada. Então ele vai ter de cobrar por isso, porque afinal de contas ele vai ter um investimento para poder suprir essa demanda. Quando você padroniza, você tem uma vantagem, porque com AMVs padronizados, com itens padronizados, você tende a ter uma oferta maior de produtos, você tende a ter uma gama maior de itens, porque afinal de contas esses itens são todos padrão, então você não precisa ter de adaptar o item para a tua ferrovia, aquele determinado componente do AMV que serve para a tua ferrovia, mas não serve para outra. Se ele é padronizado com os das outras ferrovias, como a Arema costuma fazer nos seus planos e catálogos, você tem a facilidade de encontrar esses itens mais prontamente. Mas, por outro lado, você corre o risco de ter um item superdimensionado. Então, às vezes, você tem um determinado AMV que é extremamente robusto para um tipo de ferrovia que não exige aquela robustez. Então,
É aí que entra a engenharia em otimizar esse tipo de padronização. E é lógico que tudo depende também de um bom senso. No metrô de São Paulo, nesse trabalho que o Fábio fez, foi observado que nem tudo pode ser padronizado. É lógico que nem todos os componentes nós conseguimos padronizar, nem sempre a padronização é viável. Quando a padronização é viável, padronizamos os componentes. Quando ela não é viável, dentro do que nós temos não padronizado, procuramos aprimorar fazendo o melhor possível. O MV, no trecho em que ele muda da via principal para a via desviada, ele tem uma série de placas de fixação, ele tem uma série de fixações especiais. No trecho das agulhas também, onde a agulha encosta no trilho de encosto, eu tenho também placas especiais de deslizamento, roletadas. E estas peças todas eu não consigo padronizar de uma para outra, porque conforme, principalmente aqui, conforme eu vou abrindo o ângulo do MV, uma fixação só serve neste lugar mesmo. Esta fixação aqui só serve aqui, a próxima só serve aqui, e aí vai embora. Mas, se eu puder fazer com que esta fixação sirva num outro AMV desta mesma geometria, se eu puder padronizar essa geometria, se eu puder ter esses conjuntos compatíveis com outros AMVs semelhantes a este, eu vou também criar uma situação muito favorável, para a economia e para a redução dos estoques de peças. Junto com os parafusos, eu tenho também os grampos de fixação. Os parafusos e os grampos de fixação são itens que muitas vezes diferem de um AMV para outro. Então, existem AMVs que usam o fornecimento de um determinado fabricante de grampo, outros usam de outro fabricante. E às vezes, quando se usa de um fabricante ou de outro fabricante, você tem grampos que são presos com parafusos, você tem grampos que são só encaixados, e aí acaba gerando uma quantidade enorme de peças que gera, por sua vez, uma quantidade enorme de itens em estoque. Isso também aumenta custo. Eu tenho de ter mais espaço para estocar todo esse material. Eu tenho de ter uma logística para levar mais itens para a via na hora de fazer manutenção. Eu tenho de ter, às vezes, mais equipes e mais ferramentas, dependendo da diferença de um AMV para o outro, porque um AMV pode ser mais complexo que o outro. Então, se eu puder padronizar também esses itens, isso ajuda bastante. Então, todos esses itens que são exemplos de situações em que não havia uma padronização acabavam sendo um problema para os projetos do metrô de São Paulo. Com a padronização, então, nós conseguimos uma simplificação nos AMVs. Esses AMVs, além de serem mais simples, além de contarem com itens comuns de prateleira, eles acabavam sendo compatíveis com itens de outros AMVs. Então eu não precisava ficar simplesmente limitado a um determinado fornecimento. Ou se eu tivesse um fornecimento num outro prolongamento da linha, imagine que eu tenha, por exemplo, uma linha dividida em 4 lotes e cada lote tem um fornecimento diferente. Se eu não tiver a padronização, eu vou ter 4 conjuntos de AMVs diferentes. Isso vai acabar sendo terrível para a manutenção, além de para o próprio projeto da linha, sem contar que não tem a menor necessidade de eu ter AMVs diferentes nos 4 trechos. Então é muito mais tranquilo, muito mais simples eu ter AMVs compatíveis um trecho com o outro para evitar justamente esses problemas. Então, com essa padronização, eu tenho uma simplificação dos AMVs, eu consigo compatibilizar fornecimentos diferentes, eu não preciso ter peças totalmente diferentes, só porque num trecho da linha eu tenho fornecimento A e no outro eu tenho fornecimento B. Então, eu posso, com um projeto padrão, ter tanto A quanto B fornecendo seus itens específicos, seus AMVs específicos, porém com peças intercambiáveis para que eu tenha uma compatibilidade entre componentes de dois AMVs distintos. É lógico que existem peças que são particulares de um trecho do AMV que não vão servir no outro trecho. Mas se essas peças deste mesmo trecho de um determinado AMV servirem no mesmo trecho correspondente de um segundo AMV, de mesma geometria,
eu vou ter uma situação bastante favorável também para economia de mão de obra e até mesmo para uma praticidade, para uma facilidade de conseguir peça. Às vezes eu não tenho a peça do MVA, mas eu tenho a peça do MVB que serve no A, então eu posso pegar do estoque e usar e depois eu simplesmente reponho esse item. Não fico dependendo de um fornecimento para ter de trocar um item, sobretudo se tiver uma necessidade de reposição de um determinado componente. Isso, consequentemente, reduz o custo do MV, porque aí o mercado pode me oferecer diferentes opções com custos menores de um fabricante para o outro, para uma mesma peça que serve em qualquer MV da minha linha. No metrô de São Paulo, nós tivemos casos de sucesso e daqui nós destacamos dois casos de linhas que foram concedidas à iniciativa privada. No caso da linha 5, Pátio Guido Calói, na linha 4, no Pátio Vila Sônia, ambos foram pátios construídos em duas fases, e na linha 5 houve um caso bastante interessante em que nós conseguimos compatibilizar duas fases diferentes da mesma linha no mesmo cruzamento com dois AMVs de um fornecimento e os outros dois AMVs e o cruzamento de um segundo fornecimento. E no caso da Vila Sônia, do pátio da Vila Sônia, que foi feito em duas fases, AMVs distintos tinham componentes que eram compatíveis com os AMVs já existentes. Então isso também otimizou bastante a questão do estoque, da manutenção dos itens, mesmo que haja grampos de fixação de trilho diferentes de uma fase para outra, os dormentes dos AMVs nesses pátios são compatíveis de uma fase com a outra. Se eu tiver de substituir o dormente de um AMV mais antigo por um dormente novo, eu não necessariamente preciso ter um dormente novo igual ao antigo. Eu posso ter da fase nova, que mesmo tendo outro tipo de grampo, outras placas de fixação, pela padronização é intercambiável, então ele serve no AMV mais antigo. Aqui no caso do Guido Calói, nós tínhamos na primeira fase estes dois AMVs que estão aqui destacados em amarelo. Então, na primeira fase existia esta linha com este AMV que vinha para cá, engatava com esse outro e essa outra linha aqui. E eu precisava ter nesse pátio, né, nós precisávamos ter no projeto, por uma questão operacional, esse travessão que foi feito com o cruzamento, que é essa peça aqui no meio, ligando também esta via com esta outra via aqui. Então, este AMV e este cruzamento vieram de um segundo fornecimento. Se nós tirarmos as marcas aqui, por esta foto não dá para dizer que este cruzamento aqui foi feito em duas etapas. A impressão que nós temos é que tudo foi feito de uma vez só, justamente por conta dessa padronização e desta intercambiabilidade, sendo que estes AMVs aqui foram fornecidos por um fornecedor de um país e estes outros com este cruzamento por outro fornecedor, inclusive de outro país. E todos são compatíveis, eu não tive de mudar nada aqui, apenas tive de cortar os trilhos aqui, seccionar, é lógico, para poder inserir o cruzamento aqui no meio e instalar os novos AMVs nas linhas, mas mesmo assim os trilhos também não foram perdidos, porque esses pedaços de trilho serviram para uma eventual reposição onde for necessário. Então eu não perdi os AMVs que eu já tinha feito e eu viabilizei a instalação dos dois novos AMVs e do cruzamento, mesmo sendo de um fornecimento diferente, não fiquei refém do primeiro fornecimento. No caso do pátio Vila Sônia, é um pátio em formato de cachimbo. Aqui fica a Avenida Francisco Morato, aqui é Eliseu de Almeida, aqui é a Rua Heitor dos Prazeres, ali na região da Vila Sônia, depois do Butantã, para quem conhece. Esse pátio foi feito do jeito que ele está aqui nesta foto do Google Earth, na primeira fase. Então foi feito um pedaço do edifício da oficina, foram feitas estas vias e foram feitas estas vias aqui de entrada e aqui a via de veículos auxiliares. Então estes AMVs que estão aqui, não dá para ver porque está muito longe, mas cada curvinha dessa, cada linha dessa que sai aqui tem um AMV. Esse cachimbo, esse feixe de vias é formado por vários AMVs.
E estes AMVs foram feitos todos nessa fase 1. Na fase 2, foram feitas novas vias aqui, complementando esse estacionamento de trens. Foi feita a segunda parte deste bloco de oficina e foi complementado também o feixe de vias de acesso a esse bloco de oficinas. Nessa segunda foto, nós ainda não conseguimos ver as vias porque, na verdade, aqui, nesta região aqui, estava havendo as escavações, a subida dos pilares, porque justamente em cima de onde surgiram essas novas vias, foi construído um terminal de ônibus. Então, olhando para as fotos aéreas, nós vemos uma laje enorme que fica aqui, que esconde as vias. Mas o que interessa para nós aqui, para efeito deste trabalho, é que todos os AMVs que foram colocados para formar esse segundo feixe daqui, e também o segundo feixe daqui, aqui o bloco de manutenção já ampliado, são com componentes intercambiáveis com os AMVs já existentes. Então, como eu comentei antes, se de repente eu precisar repor um dormente daqui, o dormente dessa fase serve aqui. Se eu precisar repor um dormente desses novos por algum defeito, por algum problema, e eu tiver no estoque dormentes mais antigos, eu consigo também usar o dormente antigo na fase nova sem grandes problemas. Então, esta é mais uma vantagem dessa padronização e mais um ganho que nós acabamos tendo com estoques. Mesmo esta linha não estando conosco, estando com o setor privado, com esta padronização sendo usada também nas nossas linhas, nós teremos também esse ganho para a nossa manutenção. O que nós tínhamos a abordar era exatamente essa questão da padronização dos AMVs. Espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil para todos os que assistiram. Nós agradecemos a todos que assistiram a esta apresentação. Agradeço especial ao engenheiro Fábio Fred, que conduziu esse trabalho com maestria, com muita qualidade, ao nosso coordenador Adilson Takeuchi pelo apoio de sempre, inclusive porque ele também esteve bastante envolvido com essa padronização e viabilizou muita coisa. Ao Daniel Mozart Sacomano, com seu trabalho no traçado geométrico, que é fundamental para que nós consigamos, inclusive, posicionar melhor os AMVs para a padronização. E agradeço a paciência de todos aí que me ouviram durante esse tempo todo. É isso aí, então. As eventuais perguntas, questões, pedimos que nos encaminhe para que nós possamos, na medida do possível, esclarecer. É isso aí. Muito obrigado.